Dois repórteres podem cobrir a mesma pauta, mas só um vai entregar uma matéria que realmente se destaque. Então, hoje eu vou te mostrar o que diferencia um bom repórter de um repórter excelente e como você pode dar esse salto. Roda a vinheta que eu já te explico. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da academia. Eu sou Fernanda Félix, jornalista e mentora de carreira aqui, e estratégias para se posicionar, crescer e ser reconhecido no mercado da comunicação. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo como esse que eu vou fazer aqui hoje. Eu vou começar conversando com vocês sobre o básico que todo bom repórter faz, tá? Primeiro fator, cumprir prazos, apurar de forma correta e objetiva e entregar conteúdo claro e dentro do formato pedido. Parece óbvio, mas não é, tá? Chega um momento da carreira que as pessoas elas vão levando muito a frio as coisas e acabam que, por achar que é muito pequeno, isso não vai fazer diferença numa exposição positiva, num profissionalismo, num amadurecimento. E vai. O jornalismo, ele é muito corrido. O trabalho do jornalista é um trabalho muito ágil. Então, cumprir os prazos serão sempre uma pedra no sapato do jornalista. E a apuração hoje em dia, com a era da desinformação, das fake news e da agilidade que a internet traz, ela também precisa ser feita com uma terceira, quarta, quinta dobra de cuidado. E entregar o conteúdo claro e dentro do formato pedido. Nossa, Fernanda, isso é óbvio, eu só cumpri a pauta. Não, às vezes a compreensão da pauta já está errada. Às vezes você não sabe como você pode incluir ou adaptar coisas dentro da pauta, porque você não tem confiança em si mesmo. E às vezes também entra num ponto de eu não sei fazer esse tipo de tarefa, esse tipo de variação de conteúdo, de formato, por exemplo. Você precisa ser multimídia nesse ponto, de poder entender como fazer um vídeo, como fazer um dado, como botar uma fotografia, como redigir, como fazer o storytelling, para que você consiga adaptar isso dentro do seu processo de trabalho. Porque o jornalista que faz exatamente sempre as mesmas coisas e da mesma forma, ele perde a qualidade do trabalho dele. Então, qualquer outro jornalista que tem esse campo maior mental de atuação, ele vai ser melhor do que você. E o que levaria à excelência, né, desse trabalho? Primeiro, você ir além do briefing. Você pesquisar mais sobre o que foi solicitado, buscar ângulos que sejam diferentes, que sejam inéditos. Entender bem, por exemplo, o entrevistado para você saber qual é o melhor campo que ele falaria mais, entender no que ele gosta de expor e ali você conseguir sair pela tangente em alguns momentos. Segundo fator, construir relacionamentos com fontes, né? As conexões de confiança, elas geram, sim, muito acesso à informação exclusiva. Então, quando você tem um bom relacionamento com essas fontes, você vive o seu trabalho. Eu sempre falo esse termo de viver o seu trabalho. Porque quando você vive aquilo, você faz as coisas no automático. Você tem mais facilidade de identificar, mais facilidade de falar, mais facilidade de sugerir. Então, o que não falta é facilidade. Quando você coloca isso dentro da sua rotina, dentro do seu comportamento. Então, você automaticamente terá mais confiança com as pessoas, tá? Terceiro item, contar histórias, não só fatos. O uso do storytelling, né, para você desenvolver o leitor e espectador e envolver eles. As novelas, eu sempre uso esse exemplo, elas não são algo que fica para trás justamente por causa disso. Porque elas contam histórias, as pessoas se interessam por outras histórias, as pessoas se interessam por outras pessoas, as pessoas se identificam com situações, com fases. Então, quando você sabe fazer isso dentro da comunicação, você vai ter muito mais facilidade, porque o jornalista que está focado apenas em vou fazer esse trabalho e entregar, na primeira oportunidade, ele roda, tá? O jornalista ele tem que estar preocupado em fazer o trabalho, entregar e ver como é que ele foi recebido. Se ele foi recebido da forma como era esperada. Se não foi, com certeza foi um erro do jornalista, na linguagem, no entendimento do público, de não saber contar história da forma que seja envolvente, não utilizar os gatilhos corretos, as técnicas, as estratégias, enfim. E, por fim, a atenção ao impacto da matéria, que é um pouquinho sobre isso que eu tô falando, de você pensar no efeito, né, que a publicação tenha feito com o público e naquele cenário. Mas visando um pouco para o aspecto da ideia, não do aspecto da entrega, como eu falei. De repente, você achou que aquela pauta ia fluir com aquele público, e ela não fluiu. Você tem que entender o porquê que isso não aconteceu, né? De repente, sim, pode ter sido da forma como ela foi feita, mas em alguns momentos pode ser também, alguma situação pode ser porque não era de interesse daquela galera, daquele público. Então, você precisa readequar as ideias de pauta para você acabar não fazendo coisas que não interessam e você perdendo tempo, gastando
o seu trabalho, né, com coisas que sejam de mais interesse. Quando a gente faz um estudo de público-alvo, principalmente visando essa era da comunicação digital, a gente precisa entender os interesses dessas pessoas. E aí que estão a ideia, né? Aí estariam a ideia do que você vai abordar. Como assim? Tem coisas que não interessam determinados públicos. E tem coisas que interessam outros públicos. Então, a questão não é nem como você escreveu aquilo. A questão é que aquilo ali não interessa para aquele tipo de público-alvo. Então, você estaria deixando de falar algo que aquele público prende aquele público para trazer algo de outro público que não é o seu. E isso também, a nível de comunicação, o erro não está em quem recebe, né? Não está no espectador, no ouvinte, o que seja, dependendo da área que você trabalha. O erro está em você, como jornalista, que teve uma ideia para a pauta errada. Quem erra a pauta erra já o início de tudo, né? Erra, aí depois é só efeito cascata de problema. E essas atitudes, né, que constroem essa reputação, eu sempre digo que é o seguinte: integridade e ética jornalista, tá? Elas são inegociáveis. Inegociáveis. Integridade e ética. Você pode achar que, tipo, hoje o mercado tá assim, tá assado, então vou fazer desse mesmo jeito. Você tá sendo minimamente, não só antiético, mas você tá sendo medíocre. Porque se tá sujo, você termina de sujar, você tá sujando o seu mercado. Você tá sujando a reputação da sua carreira. E automaticamente é a sua reputação. Então, sempre entenda que na época que a nossa mãe falava que a gente que faz a escola, né, a gente que faz o ambiente, por isso, da importância da ambiência, né, de com quem que a gente está se relacionando, que a gente é a média das pessoas, a gente também tem que esperar isso do efeito contrário, tá? E a autocrítica, como um segundo ponto, de rever seus textos e se corrigir sem ego é muito importante. Todo mundo que acha que sabe tudo, todo mundo que tem ego muito alto, diz que só eu faço melhor, que ele não consegue enxergar outra perspectiva, e às vezes é aquela perspectiva que o teu público está querendo, que o teu editor está querendo, é aquela outra forma de pensar. Então isso acaba te fazendo trabalhos ruins, né, por você não ter o senso crítico sobre si mesmo. E curiosidade, né? A curiosidade, ela precisa ser contínua. Você precisa estar sempre acompanhando tendências e novas técnicas. O jornalista, ele precisa ser curioso. Mas não curioso a ponto de só querer entender, mas de saber o que ele vai fazer com aquilo que ele entender, tá? E não só interesse a nível de querer repassar aquela informação, mas de como ele pode repassar aquela informação de uma forma que seja agradável e receptiva àquele público. A excelência, né, no jornalismo, ela é percebida na entrega, na postura e no impacto que o seu trabalho traz. Então, essa diferença, ela se constrói todos os dias em cada pauta. Não tem como como é que eu vou dizer que eu sou um bom jornalista? Só escrevendo e gravando um vídeo? Não. Você é um bom jornalista quando você se comunica com o outro, você é um bom jornalista quando você sabe trabalhar em equipe, você é um bom jornalista quando você sugere pauta, você é um bom jornalista quando a sua rede social é impecável e ela diz que você é um bom jornalista, quando o seu currículo é adequado, quando o seu portfólio ele é crescente, não é decrescente. Nossa, quando o seu plano de carreira ele é tangível, não é intangível. Ficaria horas aqui dando exemplo para vocês. Então, se você quer encontrar, né, formas de elevar o seu trabalho a um nível melhor, esteja sempre envolvido com cursos, com mentorias, com aprendizado, com vídeos, com pessoas que te projetem positivamente. Para quem não conhece, a gente tem a Play Academy, que é a nossa plataforma educativa. O link sobre ela está na descrição desse vídeo, mas você também pode perguntar aqui nos comentários. E aproveitar e falar sobre esse vídeo, o que ele trouxe para você, o que você acha que pode melhorar, o que você pode ter mais dificuldade para a gente poder ajudar você. E se você acha que tem uma atitude aqui que é muito difícil, aquela atitude que você acha, poxa, Fê, essa é a mais complicada para mim, para você poder cumprir, né, numa parte do seu trabalho, ou tipo, Fê, essa daqui para mim é muito tranquila, nativo meu. Me conta aqui embaixo. Eu já vou até te dizer qual é a minha. A minha mais complicada de manter é a de construção de relacionamento. Porque como eu sou uma pessoa muito prática, eu acabo enxergando já de longe se aquilo ali vai ser relevante para mim, ou porque eu tô fazendo muito fácil. Então eu já nem começaria um relacionamento, mas é a questão da perspectiva. Eu acabo perdendo a oportunidade de, às vezes, conseguir tirar leite de pedra, né? E isso para o comunicador, né? A questão de dar a abertura é muito importante. E eu tenho conseguido isso pouquinho em pouquinho. Às vezes tem dias que é mais fácil, tem dias que é mais difícil. E você? Me conta aí, pra gente conversar um pouquinho sobre isso aqui embaixo. Um forte abraço e até as próximas pautas.